Boa tarde, pessoas. Vamos começar hoje falando sobre baralho Lenormand, também chamado de baralho cigano. Espero que vocês estejam conseguindo ver legal aí, né? Que é importante. Muito bem, baralho Lenormand. O baralho Lenormand é um baralho da época napoleônica. Assim conta a história. A história também é imbuída de muita lenda, né? Mas a gente consegue localizá-lo por volta dessa época. E é um baralho de 36 cartas e todas elas muito práticas. Talvez elas tenham até um apelo muito mais popular do que o próprio tarô, que o tarô tem uma forma de interpretá-lo que é muito mais filosófica, muito mais baseada nos conceitos de arquétipos, né, junguianos e tudo mais. E isso às vezes as pessoas não gostam muito, elas acham que a leitura do jogo fica muito abstrata. Também não é para ser assim, mas enfim, né, tem gente que não gosta tanto, que prefere o imediatismo e as figuras muito populares do baralho Lenormand. Esse baralho é chamado de baralho cigano ou tarô cigano. E aqui no Brasil ele é bastante utilizado em cultos religiosos. Algumas entidades espirituais de algumas religiões que cultuam essas entidades espirituais se utilizam desse baralho para a melhor comunicação com a entidade. Eu quero sempre frisar que eu, Alexandre, não tenho nenhuma religião definida, estudo religiões, aprecio todas elas, porque todas elas, na sua grande e imensa maioria, pregam unicamente a mesma coisa, que é amai-vos uns aos outros. Podem utilizar nomes diferentes, podem utilizar expressões diferentes, mas no fundo é só disso que elas falam. Todas elas falam disso, elas pregam a paz. Infelizmente, nem todo mundo que as pratica segue ou interpreta dessa maneira. Passa a discutir como se fosse um time de futebol, né? O que é vulgarizar demais a religião. Mas enfim, nós não estamos falando aqui exatamente de espiritualidade, nós estamos falando de jogos adivinhatórios, talvez, né? De jogos premonitórios. E eu prefiro vê-los sempre como uma maneira de refletir, uma maneira de pensar a respeito do que é importante na vida da gente. Hoje, como todas as manhãs eu faço no meu Snapchat, eu tirei uma carta do baralho Lenormand e a carta de hoje é a sempre deixa eu passar para cá, super bem-vinda os peixes, a carta de número 34 do baralho Lenormand. Os peixes. E o que essa carta significa? Essa carta, evidentemente, ela é de um tempo em que a pescaria, né, era um fator extremo, ainda é hoje em dia, sem dúvida alguma, não estou falando nada novo, mas já foi um fator muito grande de alimentação das pessoas, né? Vejam você, na Bíblia mesmo, quando se refere a alguma coisa, no sentido de alimentação do físico, refere-se ao peixe. Os primeiros cristãos usavam o peixe como símbolo, o alimento da alma, o alimento do corpo, né? Jesus, depois do sermão da montanha, ele faz uma multiplicação de pão e peixes. Ninguém fala de carne vermelha, ninguém fala de marisco, de crustáceo, nada. Falam do peixe,
né? Inclusive algumas religiões nem usam a carne vermelha, nem mariscos, nem crustáceos, não admitem ou proíbem, melhor dizendo, porque exatamente ela não está dentro dos, digamos, cânones bíblicos, né? Ela não aparece exatamente, ela aparece como uma carne de sacrifício. O peixe não, o peixe ele aparece como sintoma de vida, de abundância, de algo que vem do mar, né? Que vem da água, que vem da fonte da vida, né? A nossa vida, ela nasce na água, ela nasce no mar. Nós vivemos no útero da mãe, dentro de uma bolsa de água, né? Nós, quando nascemos, o momento do nascimento é uma passagem do líquido para o gasoso, para o ar que nós vamos respirar, né? A criança precisa respirar esse ar para ela viver, porque antes disso ela ela está respirando líquido, ela está vivendo dentro do líquido amniótico. Muito bem. E o peixe? O peixe significa, então, uma boa pescaria. Jesus não se definia como o grande pescador? Então, ele era o pescador de quê? De almas. Ele era o pescador ele resgatava a vida dessas pessoas. Ele voltava a dar a vida para essas pessoas, ensinando a palavra, né? O grande pescador, a pessoa que pesca em abundância, vai fazer uma congregação grande. Então, nós estamos falando de quantidade também, quando a gente fala de peixes. Muito bem. Dentro do baralho Lenormand, tirando de lado esse aspecto mais espiritualizado da carta, esse aspecto mais filosófico da carta, esse aspecto que você pode fazer uma comparação com determinadas manifestações religiosas. O que essa carta significa? Significa abundância, significa grande quantidade de alguma coisa. É como um cardume, né? Um cardume é uma grande quantidade. E se você é pescador e tem uma grande pescaria com uma abundância de peixes, o que acontece? Você ganha dinheiro. Então, a carta dos peixes, em primeiro lugar, ela representa a palavra fortuna. Fortuna, não no sentido só de sorte, mas fortuna no sentido de dinheiro, de entrada de dinheiro, de possibilidade quase concreta de entrada de dinheiro. Evidentemente que num jogo vai depender de outras cartas, mas o sentido positivo dessa carta é sucesso financeiro, sucesso econômico, certo? Os peixes vivem no mar, e o mar era o lugar por onde os barcos, as caravelas, as naus partiam em conquistas de novas terras e também na busca de víveres, de mantimentos, de madeiras, de pedras preciosas, de joias, de animais, enfim, estabeleceu-se pelo mar, nas rotas marítimas, um grande comércio. A carta de peixes significa comércio, trabalho, indústria, certo? Uma loja, um supermercado, uma quitanda, né? Tudo, uma farmácia, tudo isso está embutido. Aonde tem uma transação econômica, tem essa carta. Essa carta está embutida, porque ela fala exatamente disso, do comércio, das transações econômicas que existem, das possibilidades de lucro através do comércio, através da compra, da venda de víveres, de mantimentos, de produtos, de serviços, de todos os tipos. Carta legal para aparecer? Com certeza. É uma carta que fala
muito especificamente de bens materiais. Ela fala de riqueza, ela fala de abundância, ela fala de quantidade. Aonde essa carta não é muito legal de aparecer? É quando a pergunta que se faz no jogo seja de fundo sentimental, de fundo amoroso. Por que daí não é legal? Porque o peixe é um animal que é frio, né? Ele é de sangue frio. Então, a gente associa no jogo essa característica do animal representado na carta com a relação. É uma relação mais fria. Além disso, ele é liso, escorregadio, ele escapa das mãos da gente. Significa que muitas vezes o ser amado não tem interesse em permanecer na relação. O peixe é um animal que cruza, a fêmea deposita os óvulos e depois de algum tempo vem o macho e deposita seu esperma sobre os óvulos. Não há um relacionamento físico entre eles. O que isso significa? Que são pessoas, normalmente, num relacionamento, que se relacionam com muitas outras pessoas. Certo? Então, no sentido sentimental, amoroso, de casamento, noivado, uma série de coisas, ele pode não ser uma boa carta. Como eu insisto em dizer, isso vai depender muito, mas muito, do que você tem no resto do jogo. Como se completa o resto do jogo, né? A gente não faz um jogo de uma carta só, mas a gente pode usar uma carta como uma resposta sim ou não, ou mesmo para a gente pensar a respeito das coisas. Agora, você quer ver uma outra situação dessa carta? Como é que nós podemos utilizá-la? Se nós estamos falando de água, nós estamos falando, e de peixe, nós estamos falando de mobilidade. Nós estamos falando de jogo de cintura. Às vezes, quando essa carta aparece, ela pede para a gente refletir o quanto nós estamos sendo móveis, o quanto nós estamos sendo... Nós conseguimos, digamos, contornar a situação. O quanto de jogo de cintura nós temos para evitar catástrofes e procurar situações melhores, né? O quanto nós nos permitimos uma mobilidade mental para pensarmos, raciocinarmos em diversos setores. Por exemplo, se eu acho que determinada coisa é boa e eu fico só naquilo, eu fico estanque naquilo. Então, se eu conseguir ter uma agilidade mental, uma capacidade de variar o meu pensamento, né, de fazê-lo ampliar-se e pensar em diversas outras possibilidades, nós estamos falando da carta de peixes também, dos peixes também, né? Porque nós estamos falando disso, de analisarmos diversas situações ao mesmo tempo, sem nos comprometermos exatamente de cara com nenhuma, certo? É uma das situações que a carta de peixes pode nos ajudar. Então lembre-se que mobilidade, facilidade de contornar problemas também estão associadas a essa carta. Mas essa carta realmente é associada à ideia de abundância. E nessa ideia de abundância também está incluída uma coisa chamada grande família, gravidez. Muitas cartomantes compreendem essa carta como um dos possíveis símbolos de gravidez.
A gravidez é uma multiplicação. Os peixes, a carta dos peixes, é uma multiplicação. Bom, pessoas, eu espero ter conseguido mostrar um pouquinho mais sobre as possibilidades interpretativas dessa carta. E, em princípio, eu devo dizer que se eu tiver que levar essa carta hoje como uma forma de meditar, eu pensaria no seguinte: a quantas andam a minha relação com o dinheiro? Eu estou tratando o dinheiro com respeito ou estou abusando do dinheiro? Gastando à toa, me endividando? Ou eu estou abusando do dinheiro, poupando-o demais? Demais. Eu não estou falando que não seja bom poupar, por favor. Eu estou falando da pessoa que é mesquinha, até consigo mesma, que não gasta. Se o dinheiro não circula, ele não gera mais dinheiro, certo? Então é necessário que haja uma circulação do dinheiro, mas isso também que não seja incentivo para a gente gastar além daquilo que a gente tem capacidade de ganhar. Então, como é que anda a minha relação com o dinheiro? Se eu tiver algum projeto nesse momento em que eu estou esperando um resultado, se ele é um projeto válido ou não, esta carta me diz que ele é um projeto lucrativo, que haverá sucesso econômico nesse projeto. E só isso, na questão material, é bastante interessante. Bastante interessante também. E quando a gente tem conforto, quando a gente está contente com a situação do nosso entorno, quando a gente se sente confortável no ambiente que a gente vive, quando a gente tem os bens necessários para nos manter vivos, saudáveis e esperançosos, a gente também está apto a evoluir espiritualmente. Não é só no sacrifício que a gente evolui espiritualmente. A gente também evolui numa das provas mais difíceis, que é quando a gente tem muito conforto e quando o apelo material é muito grande. Aí, às vezes, é até mais difícil da gente se concentrar no plano espiritual. Então, é isso que eu gostaria de deixar comentado hoje sobre essa carta. Espero que mais vezes ela volte a aparecer, sinceramente, e que todos nós possamos viver em abundância de bens materiais e, sobretudo, de alegria, de felicidade, em paz conosco e com o mundo. Muito obrigado por terem ficado até agora.